Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 38, que diz assim: Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Esse texto importante foi uma exortação que o escritor aos Hebreus deixou registrado àqueles irmãos que estavam servindo a Jesus, vivendo em função da fé que tinham depositado em Jesus, fé esta para dar a eles o fortalecimento necessário para prosseguir, mas alguns estavam como que meio vacilante diante das provas, do sofrimento, das tribulações, das perseguições e ameaças que estavam sofrendo. E a palavra de Deus veio para adverti-los, dizendo que o justo viverá da fé, a fé em Deus. Não é a fé na fé, não é a fé em algo relativo, mas é a fé em Deus. Deus é a origem de toda a fé. Então, esta fé em Deus, o justo viverá da fé. Em outro texto diz, o justo viverá pela fé. Então, para servir a Deus, é impossível se não servi-lo mediante a fé. Porque nós andamos por fé e não por vista. Vivemos por fé e não por vista. E a palavra de Deus diz que, sem fé, é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O mesmo escritor, ele define a fé como dizendo: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Viver em fé é viver à luz da promessa de Deus. Uma promessa de Deus que vem para nós através da sua palavra e que vai nos manter na expectativa de viver na confiança, na esperança, na certeza daquele cumprimento. E aí marchamos com fé e pela fé, para chegarmos ao momento de recebermos aquele cumprimento do que a palavra de Deus nos assegura. Uma outra definição diz que fé é a confiança na lealdade, no saber e na veracidade de alguém. E quando nós observamos que a nossa fé deve ser colocada em Deus, nós encontramos em Deus esta lealdade, este saber, este conhecimento e esta veracidade. Tudo de Deus é verdadeiro. Nele e por ele, todas as suas promessas são sim e o amém para a glória de Deus. Então, viver pela fé é viver na expectativa do que Deus pode fazer. Viver pela fé significa não confiar em nós mesmos, não se nomear como suficiente, mostrar-se autossuficiente para realizar e enfrentar qualquer situação na vida, porque nós não temos a força e o poder necessário para enfrentar e vencer, porque nós entendemos que no mundo há um príncipe que domina sobre este mundo de pecado, e ele é sagaz, ele é estratégico, e ele procura, com as suas artimanhas, os seus estratagemas, procurar atingir e envolver-nos para que então possamos trazer a batalha para o campo pessoal e com isto então ficamos perdidos pelo meio do caminho. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades, contra as hostes da maldade que atua
nos lugares, nas regiões celestiais. E estes só podem ser combatidos mediante a fé em Deus, a fé em Jesus, no sacrifício de Jesus. Então esta fé precisa ser bem nutrida, precisa estar firmada em Deus e alimentada pela palavra de Deus. O apóstolo escrevendo diz de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando ouvimos a palavra de Deus, ouvimos feitos de Deus, as obras de Deus, as operações de Deus, a manifestação do poder de Deus, isto vai despertar em nós fé neste Deus poderoso, soberano, inigualável, incomparável, esse Deus grande e poderoso, que continua operando, que mantém todas as coisas pelo seu poder. E a nossa relação com Deus, ela é na base da fé. Se não for através de fé, não tem como termos este contato ou esta aproximação de Deus. Nós somos aproximados dele pela fé. A fé em Jesus, a fé na palavra de Deus, a fé nas promessas de Deus. Tudo o que se dirige de Deus para nós é algo que podemos depositar totalmente a nossa confiança, ou seja, exercer a nossa fé em Deus. Quando nós colocamos a fé em Deus, os recursos de Deus, o livramento, a proteção, a direção de Deus nos é favorável. Quando nós colocamos a fé na promessa, ou nas pessoas, ou naquilo que esperamos alcançar, esta fé, ela pode ser frustrada, ela pode ser rompida, porque as coisas podem não vir de acordo com o que esperamos. E se a fé está em algo movível, algo que se movimenta, que muda, que se transforma, então não é uma fé firme. A fé firme, ela só é quando está em Deus, porque a palavra diz que Deus é imutável, ele não muda. Em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Esta é a razão porque a nossa fé precisa ser colocada unicamente em Deus. Agora, a fé em Deus, a operação de Deus em nós, vai nos encorajar, vai nos motivar, fortalecer e direcionar a maneira de caminhar e de servirmos em função da fé. E em função da fé em Deus, nós vamos enfrentar algumas situações e vamos vencer. A palavra de Deus tem alguns exemplos, mas a segunda parte do texto diz: mas aquele que, e se ele recuar, o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, se ele voltar atrás, se ele deixar de crer, se ele deixar de confiar em Deus, o próprio Deus diz: a minha alma não tem prazer nele. É alguém que desistiu, é alguém que abandonou a fé, é alguém que olhou para trás. Mas o justo não olha para trás, o justo olha para frente e para o alto, para frente, para onde ele está se dirigindo, para o encontro com Deus. Para o alto, ele olha para Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da fé. Ele é aquele que origina a fé e aquele que aperfeiçoa a fé em nossa vida. E ao longo da palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós encontramos ali alguns exemplos de pessoas que viveram vitoriosamente em função da fé. Não fosse a fé, eles não teriam alcançado aquelas vitórias. Mas em função da fé em Deus, eles então alcançaram promessas que aparentemente era impossível a olhos físicos. Mas mediante a fé, com a visão da fé, eles entenderam, compreenderam e julgaram acessível, porque em Deus não há impossíveis, porque para Deus tudo é possível,
Deus torna o impossível possível. Mas isto em função da fé que depositamos nele, a confiança. Demonstramos a ele que continuamos crendo nele, servindo-o com esta fé que ele mesmo colocou em nosso coração. Então, quando olhamos a palavra de Deus, nós observamos que tudo gira em função da fé. A salvação é pela fé. A cura é pela fé. A libertação é pela fé. O revestimento de poder é pela fé. A esperança na vinda de Jesus é pela fé. A comunhão, o contato com Deus, mediante a oração, é pela fé. Então, tudo na nossa vida gira em função desta fé que Deus colocou em nosso coração. E feliz somos quando exercitarmos esta fé diante da presença de Deus para servi-lo, adorá-lo e bendizê-lo, diante do mundo, dos problemas, das dificuldades, para nos manter firmados em Deus e não se deixar levar pelas coisas passageiras deste mundo, e nem se deixar enfraquecer pelos problemas, pelas dificuldades, limitações, com o desânimo. Não, a fé nos mantém num outro nível, um patamar com a visão para o alto, para Deus, esperando nele, confiando nele. Ele move céus e terra e opera o inesperado, o impossível para atender e alcançar aos seus filhos. Então, quando nós observamos a palavra de Deus, nós encontramos quando Deus prometeu a Abraão um filho, e através deste filho Deus disse que descenderiam nações, e todas as nações que povoariam a terra estariam debaixo da bênção que Deus fez a Abraão. Então passaria de Abraão ao seu filho, ao filho dos seus filhos, as famílias que descenderiam deles, os povos, nações, enfim, em todos os lugares. Foi a promessa de Deus, uma promessa abrangente para o mundo todo. Mas dependia, em primeiro lugar, de um filho na vida de Abraão. Eles já eram adiantados em idade, fisicamente havia a impossibilidade, mas diante de uma promessa de Deus, ele creu e não duvidou. E por crer em Deus, ele recebeu este filho como filho da promessa, uma promessa que Deus lhe havia feito. Era a alegria do lar. Todas as vezes que Abraão olhava para aquele filho, Isaque, vinha à mente e ao coração dele a alegria e a satisfação de que as promessas dele não morreriam com Abraão, mas elas se sucederiam através de Isaque e a sua descendência e alcançaria todas as famílias da terra. Pois bem, mas chegou um dia quando ele já estava mocinho, o Senhor Deus se apresenta a Abrão e disse: Abrão, dá-me o teu filho, a quem tu amas, o teu filho Isaque, e oferece-o em holocausto no lugar que eu te mostrarei. Isto estava dizendo para levar Isaque ao monte que Deus mostraria e oferecer ele em holocausto. Holocausto é colocar em cima das brasas, em cima do fogo, e holocausto significa queimar por inteiro. Não ia sobrar nada de Isaque. E Abraão, na confiança em Deus, nas promessas de Deus, que não deixavam desanimá-lo, ele obedeceu a Deus. Pegou o filho, pegou a lenha, pegou o cutelo, pegou o fogo e foram caminho que Deus lhes mostraria. Depois nós ficamos sabendo que Deus o levou ao monte de Moriá. E chega em dado momento, não podemos avaliar a condição do coração de Abraão, a fé, a confiança em Deus, mas o filho ao lado que iria ser imolado. Como estava aquele estado de espírito de Abraão? Mas o certo é que ele vai. E quando está se aproximando,
Isaque lhe pergunta: meu pai? E ele disse: pois não, meu filho. Ele diz: a lenha e o cutelo e o fogo, estou vendo que trouxemos. Mas o cordeiro para o holocausto, onde está, meu pai? Como Abraão responderia àquele filho: meu filho, você será a vítima, você será o sacrifício para Deus. Mas Abraão não disse isto. Ele disse em atitude de fé: meu filho, Deus para si proverá o cordeiro. E seguiram ambos. Esta foi a palavra que Abraão deu ao seu filho, dizendo: meu filho, Deus para si proverá, ou Deus proverá. Jeová Jirê, o Deus que provê, o Deus que provisiona, o Deus que faz acontecer. Então eles vão à montanha, Abraão arma o altar, prepara a lenha, deita o seu filho sobre aquele altar, atado, coloca a lenha, e quando ele vai para imolar aquele filho, para oferecer no sacrifício, que levanta a mão com o cutelo, ele escuta a voz de Deus e disse: Abraão, não faças tal, porquanto agora sei que temes a Deus. Então ele retirou a mão, tirou Isaque de onde estava, e quando ele se vira, ele vê ao lado dele, amarrado pelas pontas, ali está um cordeiro ou um carneiro. E ele então o pega e oferece em sacrifício em lugar de Isaque. Então cumpriu-se o que Abraão disse para seu filho: meu filho, Deus para si proverá o cordeiro. Então nós encontramos: Deus proverá para si o cordeiro. E quando o anjo falou com ele, ele então encontra um carneiro que está travado pelas pontas no mato, e Abraão o toma e oferece em holocausto em lugar do seu filho. Então, olha a fé como é interessante. Então, Abraão viveu uma vida vitoriosa através da fé. Se ele não tivesse fé em Deus, se ele não cresce, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que ele cria que Deus era poderoso até para, em Isaque, sendo imolado e morto, ressuscitá-lo dos mortos, para cumprir nele a promessa. Então esta é uma fé profunda, uma fé sincera, uma fé verdadeira, uma fé fundamentada em Deus. E Abraão tinha esta fé. Tanto é que na Escritura Sagrada ele é chamado o pai dos que creem, ou seja, o pai da fé. Alguém que ousou a crer em Deus sem nenhuma garantia, unicamente por acreditar em Deus e por crer em Deus. Todas as promessas que lhe foram feitas por Deus, elas cumpriram-se no tempo de Deus. E aqui, quando ele diz: meu filho, Deus para si proverá o cordeiro. E Deus proveu, lá naquela época, o carneiro, em lugar de Isaque. No Calvário, ele proveu Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para realizar de uma vez por todas a obra da redenção. E agora, para termos acesso ao sacrifício de Jesus e à salvação e libertação da nossa alma, isto só se tornará possível através da fé. Fé igualmente preciosa. E esta fé será provada mais do que ouro no fogo. Mas nós observamos também um outro exemplo de quem ousou viver em fé. Calebe, quando nós encontramos que antes de eles atravessarem
ou quando eles estavam na travessia do deserto e foram levados para observar a terra que Deus havia prometido. Então, havia ali uma promessa, e ele traz esta promessa à lembrança, quando nós podemos observar em Josué, no capítulo 14 e o versículo 12, que está escrito o seguinte: ele foi levado no tempo de Moisés para espiar a terra, Calebe e Josué. Eles trouxeram um relatório de acordo com a vontade de Deus, foram os dois únicos que saíram do Egito e entraram na terra prometida, e quando chega na terra prometida, Calebe lembra a Josué o que ele havia ouvido da parte de Moisés. No versículo 11 e 12 assim, 10 a 12. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra, e para sair, e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, e grandes e fortes cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Então, observe, Calebe viveu vitoriosamente pela fé. Uma promessa que lhe havia sido feita no tempo de Moisés. E agora havia passado 45 anos. Eles já estavam na terra prometida. Mas Calebe trouxe a lembrança de Josué. Todos estes 45 anos, ele esperou com fé. Ele viveu em fé de adquirir a promessa que lhe foi feita. E ele recebeu, porque Josué naquele dia estava junto e ouviu. E agora, então, dispõe a ele aquela terra, aquela parte. O que é isto? É viver vitoriosamente pela fé. Calebe dá-nos um exemplo. A promessa de hoje, nós pensamos que ela vai cumprir-se amanhã. Pode passar tempo, dias, meses e anos, mas o que Deus promete, ele cumpre. Para Calebe passou 45 anos, mas cumpriu, e ele desfrutou do cumprimento da promessa de Deus. Um outro caso nós encontramos em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6, falando sobre Jonatas, filho de Saul, quando ele vai lutar contra os filisteus. Ele vai por um determinado lugar, somente ele e o seu pajem de armas. E eles vão por ali. Jonatas sabe que está correndo um grande perigo, porque um exército enfrentar outro já é difícil. Veja agora, um homem enfrentar um exército. Mas ele tinha motivos para estar confiante. No capítulo 14, versículo 6 de 1 Samuel diz: Disse, pois, Jonatas ao moço que levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura obrará o Senhor por nós. Olha onde estava a fé dele. O Senhor obrará por nós. O Senhor dará o livramento a nós. Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar
com muitos ou com poucos. E aí deu seguimento, subiu para determinado lugar e ele depois teve uma grande vitória contra os filisteus. O que foi isto? A fé em Deus. Então Jonatas viveu através da fé de maneira vitoriosa. Ele viu o exército, mas ele não olhou com olhar físico. Ele atentou para Deus e ousou crer em Deus, que para Deus não importava se com muito ou com pouco. O livramento certamente viria de Deus, como veio para ele. Tornou-se um vencedor, foi vitorioso pela fé. Nós encontramos também, quando Davi, em 1 Samuel, no capítulo 17, dos versículos 31 a 37, quando Davi, ele vai ao acampamento, levar mantimento para os seus irmãos, e lá está havendo um desafio, uma batalha, uma peleja, um homem, um gigante, desafiando os exércitos de Israel. E no meio de Israel não havia ninguém com coragem e disposição, com a confiança firmada em Deus, para enfrentá-lo e vencer e tirar aquele opróbrio do povo de Israel. Mas quando chega lá Davi, um jovenzinho, um adolescente, ele chega ali, ouve aquela provocação e na comunhão, confiança, fé que ele tinha em Deus, ele disse: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. E aí então quiseram dar vestimentas, armas para Davi, mas nada daquilo servia nele. Ele não conseguiria trabalhar com as armas de outras pessoas, com a ferramenta de outros. Ele tinha a sua ferramenta própria, que era uma funda e uma pedra. E com ela ele foi em nome do Senhor. Olha o que ele disse aqui. Davi disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Veja agora a fé, a confiança em Deus. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Como poderia um adolescente indefeso enfrentar um gigante armado, treinado, capacitado e vencê-lo? Unicamente por decidir viver pela fé em Deus. Então Davi viveu uma vida de vitória pela fé. Não se intimidou diante do tamanho do gigante, o preparo que ele tinha, o treinamento que ele tinha, e nem quem estava da sua retaguarda. Mas ele ousou confiar em Deus, e pela fé em Deus, ele enfrentou o gigante e venceu. E o povo de Israel teve alívio, porque um jovem ousou confiar em Deus. Nós encontramos em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 12, um outro exemplo, o exemplo de Jeosafá, quando ele sentiu-se sitiado, cercado pelo grande exército. E o que fazer? Se entregar, porque não tinha humanamente força suficiente para se equiparar ao exército que vinha contra ele. Mas o que foi que Jeosafá fez? No capítulo 20, o versículo 12 diz: ele foi ao Senhor e fez a Deus uma oração e disse: ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força
perante esta grande multidão que vem contra nós. A multidão é grande e vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Olha a ousadia, a intrepidez, a confiança que Jeosafá depositou em Deus diante de um exército numeroso. E então, quando ele demonstrou esta fé em Deus, Deus usou o profeta Jaziel, que chegou a ele e disse: assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. 17. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, vai encontrar com eles, porque o Senhor será convosco. Então, Jeosafá recebeu uma grande vitória, porque viveu vitoriosamente pela fé. Então veja o valor da fé em Deus, quão interessante, importante e necessário é também para os nossos dias. E por último, nós encontramos Jó, no meio daquela tentação, daquela dificuldade, daquela provação, por uma permissão de Deus, perdeu tudo o que tinha. Ficou pele e osso, mas adorando a Deus, servindo a Deus, não reclamando, não murmurando, não atribuindo culpa a Deus. E chega o momento, lá no capítulo 19 de Jó, e o versículo 25, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Vê-lo-ei eu mesmo e os meus olhos, e não outros o verão. Então, a fé com a qual Jó viveu lhe deu a vitória que ele precisava. Passado algum tempo, diz-nos a palavra que o Senhor Deus virou o cativeiro de Jó e deu em dobro tudo quanto dantes ele possuía. Isto porque Jó teve uma vida de vitória pela fé. A palavra de Deus diz que a nossa vitória, a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. A nossa fé colocada em Deus, ela opera milagres, ela opera maravilhas, porque é o Deus da fé que faz acontecer. E os heróis do Antigo Testamento, diz-nos a palavra, todos estes morreram na fé, mas vendo as promessas de longe, crendo e abraçando, professaram que eram peregrinos e forasteiros nesta terra. Dormiram na fé, na confiança em Deus. Volto agora ao versículo inicial. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Observamos aqui vários exemplos de homens que decidiram viver pela fé e, em função da fé pela qual viveram, alcançaram vitórias esplêndidas, maravilhosas, significativas, e eles agora se tornam para nós referenciais, modelos, exemplos de que é possível viver pela fé em Deus e alcançar o cumprimento das suas promessas, livramentos, vitórias e bênçãos de Deus. Veja Abraão, pela fé, por crer em Deus, o seu filho foi poupado da morte. Veja Caleb, 45 anos, mas não esqueceu da promessa, viveu pela fé
depois de 45 anos, tomou posse da sua herança, da promessa que lhe havia sido feita. Veja, Jonatas, ao enfrentar os filisteus, ele disse: contigo, Senhor, não tem importância se com poucos ou com muitos, o Senhor livra, porque quem livra não é o exército da terra, é o Senhor nosso Deus. E teve uma grande vitória. Davi, quando enfrentou o gigante, disse: eu vou a ti em nome do Senhor. E em nome do Senhor, e na fé do Senhor, ele venceu. Jeosafá, diante daquele grande exército, ele recorreu a Deus. Deus disse: parai, estai quieto, e vede o livramento do Senhor. Nesta guerra não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Jó, aquele grande sofrimento, mas mesmo diante do sofrimento, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E você está crendo em Deus? Está vivendo pela fé? Está alcançando vitórias pela fé? Livramentos pela fé? O impossível tem tornado possível pela fé? A confiança em Deus está firme e segura? A palavra da fé está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E o Senhor diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Dê o prazer e a alegria ao coração de Deus, vivendo pela fé. Fé preciosa, fé maravilhosa, fé que não conhece o impossível, porque em Deus ele se torna possível. Esta é a fé com a qual vivemos e professamos o nome do Senhor. Viva pela fé. Tenha vitórias pela fé. A fé provê, a fé livra, a fé orienta, a fé direciona, a fé protege, a fé abençoa. Siga por este caminho de fé e desfrute ricas e copiosas bênçãos de Deus para o seu viver e para a sua família. E que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.